Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, eu sou a Andreia e no vídeo de hoje, pessoal, nós iremos para o Salmo 12. Lembrando aí que nós estamos nessa série Aprendendo com Salmos. Então, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para você também ficar por dentro aí dessa série Aprendendo com Salmos e de todos os vídeos que são postados aqui no canal, são postados aqui para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém, pessoal? E indo aqui para o Salmo 12, no verso de número 1, o salmista Davi, ele iniciou dizendo: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então aqui no Salmo 12, no verso 1, nós vemos o salmista que ele recorrendo à presença de Deus, escolhendo estar na presença de Deus. Por quê? Porque faltam os homens benignos na terra. Ou seja, ele estava querendo dizer que faltam pessoas de caráter, pessoas de boa índole, de bom coração, pessoas em que verdadeiramente se pode confiar. Então o salmista Davi, nos seus dias, ele já presenciava essa falta de caráter nas pessoas. O salmista Davi, nos seus dias, ele já presenciava a escassez de pessoas benignas, de pessoas confiáveis nesta terra, neste mundo. E hoje em dia não é diferente, né, pessoal? Talvez você que me assiste agora, né, quantas foram as vezes em que você já se deparou com uma pessoa assim, uma pessoa não confiável, uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não tem um coração bom, que não é uma pessoa de boa índole. Lá no Salmo 118, mais uma vez ali o salmista, ele chama a nossa atenção para tirar o foco das pessoas, dos seres humanos, para deixar de confiar totalmente, né, de se entregar totalmente, de se render totalmente ao homem, colocando total expectativa no homem e colocando os nossos olhos somente no Senhor. Então lá no Salmo 118, no verso 8 e 9, ele diz o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então nós precisamos aprender que a nossa confiança, a nossa expectativa, a nossa esperança precisa estar somente em Deus. Deus sim, ele pode usar pessoas para nos abençoar de alguma forma, mas a Bíblia fala que toda dádiva e que todo dom perfeito vem de Deus, vem do céu. Em João 3, 27, a Bíblia diz que o homem ele não recebe nada se do céu não lhe for dado. Então olhe para o Senhor, coloque sua expectativa, a sua confiança em Deus, busque a Deus. E talvez, pessoal, essa falta de pessoas benignas, de pessoas de caráter verdadeiro e sincero, de pessoas de boa índole, talvez essa escassez se dá porque, infelizmente, muitas pessoas hoje têm amado mais o mundo do que a Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,10, ele diz: Demas me desamparou, amando o presente século. Então, ali o apóstolo Paulo dizendo, né, a respeito de pessoas que haviam deixado de andar com ele no caminho de Cristo, buscando andar verdadeiramente na presença de Deus, porque amaram mais o mundo. Então, infelizmente, não encontrar muitas pessoas confiáveis talvez seja por isso, porque são muitas poucas que têm colocado seu coração nas coisas eternas, nas coisas do céu, que têm vivido verdadeiramente ali para o nosso Deus. E aqui no Salmo 12, no verso 2, o salmista ele continuou dizendo: cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrados. Aqui, o salmista Davi, ele sabia da tamanha falsidade que havia ali de uns para com os outros. E aqui, quando ele fala de pessoas que falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado, essa expressão coração dobrado, levando para uma linguagem mais comum, coração dobrado refere-se àquela pessoa que muitas das vezes muitos costumam dizer: ah, fulano de tal é uma pessoa de duas caras. É aquele famoso tapinha nas costas, mas por trás tá metendo a lenha. Em Lucas 22, pessoal, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele foi traído com um beijo. Então confie no Senhor.
Um pregador bastante renomado, certa vez, ele disse o seguinte: um homem sem um coração é um espanto, mas um homem com 2 corações é um monstro. Um outro disse: quando os homens deixam de ser fiéis a seu Deus, aquele que espera encontrá-los sendo fiéis uns aos outros ficará profundamente decepcionado. E aqui no verso 3 ele continua: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Quando ele fala aqui, pessoal, de lábios lisonjeiros, é a mesma coisa de lábios bajuladores, né? Daquele tipo de pessoa que vive elogiando, né? Aquele falso elogio, aquela bajulação, sempre ali com uma intenção por trás, com uma motivação errada por trás. Então ele diz que as pessoas que agem dessa forma, elas serão cortadas de diante da presença de Deus. Porque acima de tudo é Deus quem odeia esse tipo de comportamento, é Deus quem odeia a mentira, é o próprio Deus quem odeia a falsidade. Aí aqui no versículo de número 4, a respeito das pessoas que agem dessa forma, aqui o salmista diz, né, que elas dizem o seguinte: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Então aqui fica claro que esse tipo de pessoa age dessa forma, porque ela não tem um Deus verdadeiro, supremo, poderoso sobre a sua vida. É uma pessoa que vive para si mesma e vive para o mundo. Quando é escrito aqui, pessoal, a respeito dessas pessoas que agem dessa forma, elas dizem: os lábios são nossos, né? Ou seja, a boca é minha, eu falo o que eu quiser, né? A vida é minha, o corpo é meu, eu ajo da forma como eu quero. Porque não existe nenhum Senhor sobre a minha vida. Nós precisamos ter bastante cuidado nessa questão, principalmente em relação àquilo que sai da nossa boca, em relação às palavras que saem dos nossos lábios. Em 1 Pedro 4,11, a Bíblia diz ali: se alguém falar, que fale segundo a palavra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, muitas das vezes, dependendo do que vai sair da nossa boca, é até preferível ficarmos ali em silêncio. A Bíblia diz lá em Provérbios que até o tolo, quando ele fica calado, ele se parece um sábio. Aí no verso 5 aqui de Salmo 12, o salmista ele diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. Irmãos, Deus ele se levanta do seu trono para fazer justiça ao seu povo. No verso 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Somente a palavra de Deus é a verdade. Somente a palavra de Deus é totalmente 100% confiável e nela nós podemos colocar a nossa expectativa, nela nós podemos colocar a nossa esperança, nela nós podemos nos apoiar. No versículo 7 o salmista disse: tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Deus ele é aquele que nos guarda, irmãos, em meio a essa geração má. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17, nós vemos ali aquele momento em que o Senhor Jesus ele faz uma oração muito bonita pelos seus discípulos, onde Jesus ele ora a Deus ali para que Deus livre os discípulos do mundo, não que os tire do mundo, porque se nós estamos neste mundo, há um propósito específico, né? Se você está aqui neste mundo, há um propósito. Então, assim como o Senhor Jesus, lá em João 17, ele orou pelos seus discípulos. Jesus, ele estava subindo, mas os seus discípulos estavam ficando. Então, Jesus, ele orava: Pai, guarda-os na tua verdade, guarda-os no teu amor. Jesus, ele disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mundo. Então, ainda que nós estejamos por essa peregrinação aqui por este mundo, até o dia determinado pelo nosso Deus, enquanto estivermos aqui, Deus ele é poderoso para nos guardar. Deus ele é poderoso para te guardar em meio a essa geração má, em meio à impiedade. Aqui no verso 8 de Salmo 12, o salmista disse: os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Quando ele diz aqui que os ímpios circulam por toda parte, mostra a extensão da influência do pecado na sociedade. E o pecado, irmãos, a impiedade são como ervas daninhas. Infestam tudo por onde passam. Mas em Mateus, no capítulo 13, no versículo 30, a Bíblia diz que quando chegar a ceifa, o joio será colhido, será atado e lançado no fogo.
e o trigo, representando o povo de Deus, será juntado no celeiro do Senhor. Amém, pessoal? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você ficar por dentro aí dessa série que tem sido uma bênção. Compartilhe este vídeo aí com mais pessoas para que a palavra do Senhor possa alcançar muitos outros corações. Mais uma vez, vou ficando por aqui. Um forte abraço no seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.